comprado e remido pelo Salvador. Irmã Rosinalva, por favor. Amém. Graça e paz a todos, meus irmãos. É uma alegria muito grande poder estar com você, como missionária da sua Convenção Batista Carioca, participando dessa reunião de associação, da Associação Centro de Igrejas Batistas, no Campo Carioca. Eu louvo a Deus pela sua vida, vi que pessoas muito parceiras, muito amigas mesmo no ministério, estão participando dessa reunião, pessoas, inclusive, PIB do Lins abraçou ali o trabalho missionário no Hospital Salgado Filho. Então, desde já, um grande abraço na pessoa da Solange, aí, representando a igreja, e todos os participantes, membros da igreja, a qual eu sou membro, o Memorial da Tijuca também. É uma alegria muito grande poder receber e estar com cada um dos irmãos e servi-los no Campo Carioca. Nós estamos aqui como missionários, nada mais do que servindo as igrejas batistas, tendo a expansão do reino de Deus aqui na Terra e aproveitando bem cada oportunidade. Eu gostaria, nesse momento, para essa minha fala, deixar o texto de Efésios, capítulo 5, versos 15 e 16. Portanto, vedes prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, a gente tem trabalhado dessa forma durante o tempo de pandemia, aproveitando bem cada oportunidade e louvando ao Senhor, porque nesse tempo de pandemia eu pude perceber assim, muito claramente no trabalho que temos desenvolvido junto aos profissionais de saúde, embora o trabalho na capelania hospitalar, ela visa atender todo e qualquer ser humano em ambiente hospitalar, mas o meu trabalho especificamente nesse tempo ele tem sido praticamente ou totalmente voltado para os profissionais da saúde. Eu estou atendendo aos pedidos e necessidades dessa classe e, junto a eles, tenho atendido famílias, pacientes também. A equipe de voluntários continua em quarentena, mas eu posso dizer que nesse tempo de pandemia foi o período que nós mais alcançamos pessoas em ambiente hospitalar, inclusive pessoas da área da saúde têm sido alcançadas pelo evangelho no sentido de salvação. Eu louvo a Deus por conta de que, como resposta de Deus nos últimos dias, é um motivo de louvor e gratidão a Deus. Uma pessoa da chefia do Vital, inclusive, entregou sua vida a Jesus, ela está participando, está firme na igreja, está até no pequeno grupo de célula, e isso é um motivo de louvor a Deus. Pessoas que, além de ter um encontro com Deus, conhecer Jesus de fato e de verdade por meio do nosso ministério, temos a alegria de comemorar junto com elas, participando de movimentos no qual nós estamos inseridos, no qual eu estou inserida. Isso é um motivo de louvor e glórias a Deus. Eu sempre estou fazendo citações, indicações de igrejas para que as pessoas participem, e eu costumo recomendar as igrejas que estão próximas. Quando a pessoa, se não se identifica com aquela igreja, eu procuro recomendar alguma, por exemplo, que eu conheço, que tem muita afinidade, às vezes até com o próprio pastor daquela igreja, e dou dicas, mas a pessoa escolhe. E aí, Simone, por incrível que pareça, escolheu como opção, e até porque fica próximo para ela, a Memorial da Tijuca. Amém, glória a Deus, mas assim, poderia ter ido para qualquer outra, inclusive para a PIB do Lins também. Então, eu louvo a Deus. E pessoas se rendendo a Jesus, a questão da participação de inúmeras formas, tanto nas orações, nas doações, nas ofertas,
de quem tem abraçado o nosso ministério nesse tempo, as doações de máscaras também, que muito tem abençoado e tem sido assim um link mesmo para a pregação do Evangelho, porque quando eles compartilham uma necessidade, e eu fico ouvindo até o final, eu sei que depois que eu ouço aquela pessoa, eu posso falar qualquer coisa depois que eu serei ouvida, e é dessa forma que a gente tem alcançado essas pessoas, né? A necessidade delas de serem ouvidas. E a partir do momento que elas têm a oportunidade de serem ouvidas, abrir o coração, e de agora em diante, eu sei que eu posso pedir qualquer coisa, né, para elas. E Deus tem aberto as portas, Deus tem ido à frente. E a gente louva a Deus, é uma alegria estar nessa reunião e compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito por meio da nossa vida na capelania hospitalar, especialmente. Deus os abençoe. Muito obrigado, meus irmãos, por estar com vocês e por poder servi-lo sempre, juntos na obra do Senhor. Amém. Amém. Tem sido uma alegria muito grande termos a Rosinalva como missionária e membro de uma das igrejas que fazem parte da Associação Centro. Então, continuemos orando, e eu quero pedir agora, nesse momento, para que estejamos orando pela vida da Rosinalva, para que ela, no período que está ali, por tudo que Deus tem feito na vida dela, eu vou pedir ao Senhor pela vida da irmã Rosinalva. Pastor Sérgio, por favor. Oremos ao Senhor. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai, pela vida da irmã Rosinalva. Ó Deus, uma guerreira, mesmo neste momento de pandemia, ela esteve ali na linha de frente, fazendo a tua obra. Ó Deus, que eu possa continuar frutificando no ministério da tua filha, Senhor. Continue dando sabedoria, Senhor, para lidar com aquelas situações, muitas vezes, tão adversas. Que o teu Espírito Santo possa abençoar seu ministério, ó Deus, e dirigir todas as suas palavras de consolo e conforto ali para os enfermos e os parentes que também sofrem com a enfermidade dos outros. Abençoe a tua serva, Senhor. Obrigado pela vida dela e pela obra que o Senhor tem feito através da vida dela. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Nesse momento, nós vamos ouvir a irmã Devani, que estará também nos falando um pouquinho do que Deus tem feito através da vida dela, ou do que Deus está fazendo através da vida dela na capelania hospitalar. Irmã Devani, por favor. Boa noite, irmãos. É uma alegria muito grande estar com os irmãos. Eu sou agradecida a Deus por esse convite. E eu gostaria de falar sobre a capelania hospitalar. Eu atuo na capelania hospitalar cristã. O que é a capelania hospitalar cristã? É a assistência do capelão hospitalar cristã, é trabalhar naturalmente dentro da boa ética e no sentido de dirigir a pessoa no caminho do verdadeiro encontro com Deus em Jesus Cristo. E é isso que eu estou em 2 hospitais, no Miguel Couto e no Ser Leblon. Ainda não voltei a trabalhar presencial, mas tenho trabalhado muito de longe. No hospital, nós encontramos pessoa na quietude do leito, onde só lhe resta pensar no passado, no presente. O presente para eles é assustador, o futuro é desconhecido e o medo da morte impera. Muitos pensam em Deus, mas quem é Deus? E é nessa hora que o capelão hospitalar entra para estar falando do amor de Deus,
e dizendo quem é Deus na vida dessas pessoas. Eu atuo também na capelania como multidisciplinar, trabalho com os profissionais de saúde, e nesse período de pandemia, eu vi como foi importante ter feito esse trabalho junto aos profissionais de saúde. Presencial, eu trabalho em 2 hospitais, mas nessa pandemia, eu atuei em vários hospitais do Rio de Janeiro, porque o SER Lebron é Centro de Emergência do Rio de Janeiro. E quando a gente trabalha com profissional de saúde, principalmente o médico, de uma emergência, você sabe que é um profissional que está rodando em outros hospitais do município e até do estado. E nessa pandemia, esses profissionais que me conheceram há muito tempo ali dentro do hospital, eles me ligavam antes de começar o seu plantão e pedia para que eu orasse com eles. E houve, assim, situações que as pessoas ali no SER mudou a organização que estava trabalhando, e logo em março, que já estava em final de março, e abril, quando começou a pandemia, era todos funcionários novos. Muito poucos funcionários ali me conheciam. E aí, eu, sem estar lá, eu era levada para dentro dos CTIs para estar orando com aqueles profissionais desesperados que não sabiam, ainda estavam sem saber como lidar com a doença. E eu vi a mão de Deus de uma forma ali poderosa na vida daqueles funcionários, e isso foi tão gostoso que foi aumentando em outros hospitais. Nessa pandemia, eu atuei em mais de 8 hospitais. Eu acordava, o meu telefone foi liberado, eles pediram se poderia liberar meu telefone para que outras pessoas me ligassem. E aí meu telefone tocava 2 horas da manhã, 3 horas. Um dia meu neto veio dormir comigo e ele disse: vó, desliga esse telefone. Eu disse: não posso desligar, meu filho, porque esse aí foi o chamado, Deus me chamou e eu aceitei, e eu preciso estar atendendo essas pessoas. E nesse período de pandemia, eu, além de ajudar o SER e o Miguel, eu pude ajudar no Hospital Pedro II, em Santa Cruz, pessoas que lá estavam internadas, sem notícia, como muitas pessoas sabem que muitas pessoas ficaram com pacientes, com familiares internados e não tinha notícia, e ali eu pude saber como estavam essas pessoas e informar para as famílias. Pude ajudar vários pastores. Domingo eu estive em uma igreja à noite, na Nova Jerusalém, e ali eu fui muito bem recebida pelos aqueles irmãos ali, que agradeceram por Deus ter me colocado ali no hospital e por eu ter podido ajudar aquele povo ali. A gente também temos, como a Rosinalva falou, eu também tenho experiência de funcionários que estão aceitando a Jesus dentro do hospital. Antes da pandemia, no último, eu tive assim algo dentro do hospital que foi muito gratificante para mim. A gente tinha um paciente no hospital, era um paciente grave, que os médicos avisaram para a família que aquele paciente era um paciente que só Deus, que ele, por eles, aquele paciente não tinha mais como sair do hospital. E no dia do meu aniversário, eu passei no hospital, eu nem ia ficar
não ia trabalhar. E quando eu cheguei ali na porta do hospital, a assistente social me viu e disse: eu preciso que você suba aqui no CTI 3. E quando eu cheguei ali no CTI 3, um médico que sempre se diz ateu, ele disse para mim: eu gostaria que você viesse comigo. E eu disse: eu não posso ir aí agora, eu estou de sandália. Ele disse: não, calça um propé e entra. E eu calcei e entrei. Quando eu entrei, ele disse aí: olha, eu nunca pensei que eu ia falar isso para você, mas eu vou ter que falar nesse momento. O seu Deus, ele existe. Eu sempre disse que Deus não existe, mas a partir de hoje eu passo a crer que o seu Deus, o Deus que você crê e o Deus que você tem orado, tem pedido por essas pessoas, ele existe. E eu disse assim: o que te levou a pensar desse jeito? Ele disse assim: capelã, você sabe que aquele paciente não tinha jeito. Vem cá ver o que aconteceu com o paciente. E quando eu cheguei ali perto, naquele leito, o paciente estava sentado no leito, um paciente que estava entubado há quase um mês, aquele paciente estava sentado no leito e conversando. E aí ele disse para mim: olha, a partir de hoje, eu quero saber mais um pouco desse seu Deus, porque esse seu Deus existe. Irmãos, eu creio que o que eu tenho 8 minutos, tá? dentro do hospital é o mover realmente de Deus. Em Atos 4, no verso 29, diz que aquele povo começou a orar, falando com Deus. Quando aquele povo começa a orar, eles colocam a mão e começam a orar. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda a teus servos que falem a tua palavra com toda ousadia. E aí eu vejo como Deus tem nos usado dentro dos hospitais, como Deus tem nos dado ousadia. E eu tenho visto esse verso 31 aí, que é a divisa da nossa campanha, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. É isso que Deus tem feito na vida do povo que está dentro dos hospitais, dos nossos voluntários. Os meus voluntários têm sido bênção dentro dos hospitais que eu estou. E eu estou muito feliz e gostaria de pedir aos pastores que leve para as suas igrejas, para que o povo venha a ser voluntários nas capelanias. Muito obrigado por essa oportunidade. Amém. Amém. Vamos, então, como está orientado no nosso programa, mais uma vez orar, né, gente? Esse testemunho é algo que a gente precisa estar ouvindo mais e mais, bastante para a nossa realidade como vida cristã, como aquele Deus que transforma. Eu vou pedir, então, para a irmã Meire, a esposa do pastor Cláudio Eduardo, que esteja orando pela vida da Devanir e colocando nas mãos do Senhor, tá bem? Vamos orar, então. Oremos. Nós agradecemos, Pai, por este momento que estamos em reunião em prol do Teu nome, em prol da Tua causa.
Ó Deus, nesta hora nós te agradecemos pelo privilégio que temos de sermos teus servos, por poder sermos usados por ti, ó Deus, na vida de tantos outros, ó Pai, que têm se atentado à tua palavra, têm ouvido, mas também têm aceito a tua palavra. Louvado e exaltado seja o teu nome, porque nós temos sido, ó Deus, privilegiado por ser instrumento nas tuas mãos. Pai, nesta hora também nós te pedimos a nos ajudar, ó Deus, a ter discernimento de todas as coisas que precisamos para te servir melhor. E nesta hora, Deus, em especial, eu te peço pelo trabalho missionário de capelania, ó Deus, nos hospitais aqui no Rio de Janeiro. Ó Deus, que o Senhor possa continuar instruindo, ó Pai, capacitando e dando sabedoria a todos os seus missionários, ó Deus, que estão em teu nome em cada hospital. E, ó Deus, que o Senhor possa estar com a Devani, ajudando ela a mais e mais estar tendo, ó Deus, força, vigor, e também, ó Deus, que ela possa também estar sempre buscando em Ti todo o discernimento de como capacitar, como envolver outros voluntários para esse trabalho. Ó Pai, que o Senhor possa estar fortalecendo-a no Teu Espírito e também, ó Deus, fazendo com que aqueles que a acompanham possam estar sendo vivificados por Ti todos os dias e que, ó Deus, aqueles os quais eles têm encontrado, que possa os seus corações estarem abertos para a Tua palavra e também, ó Deus, para a aceitação. Continua, Deus, a dirigir-nos nesta reunião e que o Senhor possa estar também nos abençoando cada dia, para que estejamos, ó Deus, diante do Senhor, buscando realmente fazer a Tua vontade. Nós te pedimos estas bênçãos, ó Deus, e já te agradecemos, porque Tu és um Deus fiel e o Deus, ó Deus, que nos usa, o Deus que nos fortalece, o Deus que realmente exerce a Tua vontade para o melhor de nós todos. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, aproveitando a presença do pastor Miguel Companich, nós vamos fazer uma inversão. Eu peço um pouquinho de paciência ao missionário Vinícius. Desculpa, Vinícius. Daqui a pouco você fala, tá? Então eu vou pedir que Miguel Companich ainda fala, que aí a gente junta todo o bloco de capelania hospitalar, todos juntos aí falando, e a gente faz um blocão falando sobre atividades nos hospitais. Então vamos ouvir o pastor Miguel Companich. A paz do Senhor Jesus seja com vocês, irmãos. Nosso desafio o que é lindo aqui, tem bastante missionários na associação hoje. Glória a Deus por isso. Né? Que Deus possa dar a vocês, pastor Cláudio, como presidente, aí, o Daniel, revigore a alegria do Senhor. Não desanimem. Grande extensa é a obra, poucos são trabalhadores, mas Deus chama e Deus prepara e capacita vocês. Então, não desanimem, que nós estamos aí juntos para somar com a associação e com vocês, em oração todos os dias. Quero convidar vocês também que possam orar com a gente de 9 até as 10h30. Nós estamos orando pelas associações, orando pelas igrejas, desafiando o povo a uma vida de oração. Lembrando o que dizia Davi Gomes, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Eu louvo a Deus para você. Pastor Luciano, também boa noite, seja bem-vindo. Nossa, Deus abençoe. Eu quero somente desafiar aos irmãos, à igreja, que os hospitais hoje e será sempre um grande campo missionário. Eu como missão hospitalar, estou no Norte Door. Norte Door está agora com a direção abrindo novamente o espaço. A diretora pediu que somente eu e o outro católico atuássemos no hospital. Então está em andamento, estamos vendo. Já tem um grupo de voluntários para cantar no pátio do hospital. Estou levando a direção do hospital autorização para que isso aconteça. Só de Piedade, estamos lá em andamento também. Ainda não podemos entrar dentro do hospital, mas estamos levando material
para a área social, levar para a gente, para os pacientes. Então, a porta está aberta. Então, assim, por favor, votem logo. Mas, olha, espera um pouquinho, tá? Eles estão pedindo socorro, mas estão pedindo também que dê um tempinho ainda, assim que normalize. O Piedade está com 2 andares só de Covid. Então, vai ser um ponto de referência no Hospital de Piedade, a área de Covid. O Fundão, estou em contato com uma das responsabilidades social do Fundão. O Fundão é o nosso desafio grande para que envolvamos o maior número de pessoas possível, mas ainda foi pedido que nós tenhamos um pouco de paciência até que normalize as coisas. Estou na segunda vacina agora em agosto, setembro, para completar o ciclo da vacina, que aí garante mais a facilidade de entrar no hospital. Então, gente, como o nosso desafio ele é grande, o meu pedido de oração é esse. Tem gente querendo fazer parte da equipe, trabalhar com a gente nessa área hospitalar. Porque, novamente, eu falo para vocês, que é um campo maravilhoso e grandioso, onde atendemos não somente o paciente, mas também lá o médico, o enfermeiro, o funcionário, os engenheiros. Então, a porta está aberta para nós nesse sentido. Estão pedindo ajuda. Estou dando curso de capelania longe daqui, cuidado em Goiânia, no Hospital de Câncer de Goiânia. Uma das minhas alunas que foi para lá pediu socorro e ajuda. Então, nós capacitamos 80 voluntários lá em Goiânia através da orientação e capacitação. E ela, a jovem, tem dado o cuidado e, juntamente com o serviço social do Hospital de Goiânia de Câncer, o trabalho voltado para assistência ao paciente canceroso. Então, o que nós estamos fazendo? Para que possa aumentar mais ainda. Precisamos de gente. Quando eu falo de gente, falo de missionários envolvidos nessa área para termos os hospitais do Rio de Janeiro, municipal, estadual e federal, com mais gente envolvida. Hoje são 11 hospitais para 8 missionários. Tem missionário com 2, 3 hospitais sobre a sua responsabilidade. O desafio é grande para eles, o cansaço também, porque lidar com a dor e com a morte não é fácil, não sabem disso. Convive nesse momento com o Covid. Nós estamos acompanhando de perto a dor das pessoas. Tem ido a cemitérios a pedido do hospital para acompanhar a equipe de enfermagem, médicos que vieram a falecer. A gente vai fazer o culto fúnebre com eles, é essa assistência. Então, no geral, gente, o desafio nosso ainda é grande. Nosso clamor, nosso pedido para vocês, que continuem orando pela convenção, pelo trabalho que a convenção tem feito no Rio de Janeiro, nessas áreas de missões, e nós desejamos que a Rede Centro continue sendo nossos intercessores, nossos mantenedores também, mas nossos intercessores, para que possamos juntos alcançar o Rio pelos hospitais. 8 minutos. Deus abençoe. Amém, Pastor Miguel. Uma pergunta, Pastor Miguel. Sim. Capacitação aqui no Rio de Janeiro para voluntários em capelania hospitalar. Quem deseja ingressar precisa fazer o quê? Isso. Nós estamos preparando o material da convenção nesta área. Pastor Nilton, Pastor Fernando, estamos criando uma área específica para as áreas de capelanias, de missão nessas áreas hospitalar, presídio. Então, um pouquinho mais de paciência nessa área, porque vai ter algo que vai ajudar as igrejas. Quanto a essa parte hoje prática, a gente pode fazer 2 momentos. Ou fazemos pela internet, ou fazemos pessoalmente na igreja que queira fazer a capacitação. O hospital ainda não dá permissão para ninguém entrar. Então, nós não temos como fazer a parte prática. Então, a parte só teórica. Então, a igreja pode fazer presencial, com um número limitado de pessoas respeitando as normas em relação ao Covid, ou pela internet, via Zoom, via Meet, o que for necessário, e assim nós podemos ajudar. Tem algumas instituições dando cursos, mas eu aconselho, de verdade, que essas pessoas verifiquem se é realmente algo bom, porque eles cobram muito caro. 500, R$1.000 para fazer um dia de treinamento.
Então, eu creio que não é bem por aí. E dão um certificado, e dão carteirinha para entrar em qualquer lugar. Não existe carteirinha para entrar em nenhum lugar. Somente quando há um projeto e o hospital, o presídio, autoriza a entrada das pessoas juntamente com o crachá da instituição. Então, não existe carteirinha para entrar em lugar nenhum. Ele dá só um respaldo que você fez um curso, mas não dá-lhe poder nenhum para fazer qualquer trabalho em qualquer lugar. Então, o nosso desejo é que a pessoa saiba fazer o trabalho de visitação, mas com uma visão evangelística, sem causar dano ao hospital. Ok. Que o Senhor abençoe esse trabalho. Eu entendo que nós temos que ter a nossa capacitação através da nossa própria convenção, já que os irmãos que nos falaram hoje são especialistas nessa área, todos vocês fazem um trabalho de excelência e nós somos capazes de capacitar os nossos voluntários. Prepara o curso, prepara tudo, conta comigo para divulgação e para aquilo que precisar ser feito. Eu mesmo Amém. quero fazer o curso e me capacitar. Talvez eu não vá ao campo, mas capacitado eu também posso dar treinamento a outras pessoas e ajudar esse ministério. Tá? Eu vou pedir que a nossa querida... Ok. Eu vou pedir que a nossa querida Carol Martins, que é da nossa União Feminina Missionária, né, possa estar orando a Deus, colocando nas mãos de Deus a vida dos nossos irmãos missionários em capelania hospitalar, né? Foi uma bateria de capelania hospitalar. Que Deus abençoe. Então, vamos orar, vamos clamar a Deus nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, nós te agradecemos e te louvamos por esse trabalho realizado nos hospitais aqui no Rio de Janeiro. Te agradecemos porque o Senhor tem colocado, derramado do teu amor e da tua graça na vida desses servos e tem os conduzido, ó Deus, por esse trabalho, fortalecendo e mediante as experiências que eles passam, ó Deus, nesses hospitais, tem testemunhado para a tua igreja a importância desse trabalho, o quanto tem sido abençoador para transformar vidas e trazê-los ao conhecimento de Jesus Cristo. Oramos para que o teu poder, a tua graça, a tua unção nunca falte sobre a vida desses irmãos e que esse trabalho, Senhor, continue a crescer, a se desenvolver e que mais pessoas se rendam ao Senhor Jesus em meio aos hospitais. Oramos pelos nossos capelães, pelos nossos missionários, oramos pelas equipes médicas, pelas diretorias nos hospitais. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem aberto portas nesses lugares para que os nossos missionários cheguem e possam realizar um trabalho, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem os abençoado, tem alcançado também credibilidade nesses lugares, Senhor. E pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor os fortaleça nessa missão, que é uma missão árdua, uma missão de grande batalha espiritual, que eles sejam revestidos de poder, Senhor, sejam revestidos pelo Teu Espírito Santo, a continuarem firmes nessa missão. Nós, como igreja, queremos sustentá-los em todos os sentidos, seja financeiro, seja também no sentido emocional, em oração. Ó Deus, nós queremos dar apoio a eles e sustentá-los, ó Deus. Guarda o pastor Miguel, Devani, tantos outros, ó Deus, que têm atuado de maneira forte, determinada, consciente, com amor nessa obra, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos e a ti oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós não temos uma ata nesse momento. Olha que a reunião de Batista sem ata é uma coisa extraordinária. Mas eu deixo aqui meu voto de louvor aos irmãos da capelania, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Pastor Cláudio. Tudo bem. Agora nós vamos ouvir o missionário da associação, porque todos são missionários da associação. Mas o Vinícius ele foi adotado também financeiramente. Nós louvamos a Deus pela visão missionária que os irmãos, como associação, tiveram.
O Vinícius está aguardando agora, para esse mês, a estreia da Laurinha. E é uma família missionária. Na última quinta-feira, nós ouvimos a Luciana, contando, a esposa do Vinícius, dando um testemunho do que Deus tem feito e está fazendo nessa família. Eu, depois de ouvir Luciana, Vinícius, quase que eu tirei você para botar a Luciana para falar. Brincadeiras à parte, mas nós precisamos saber o que Deus está fazendo com a sua vida ali no cemitério. Um lugar de morte proclamando vida. Então vamos ouvir agora o irmão Vinícius, que estará nos falando. Glória a Deus, uma grande alegria estar com os irmãos. Se vocês quiserem, minha esposa está aqui do lado, tá? Dá um oi, amor, dá um oi. Oi, gente. Oi. Então, é uma grande alegria estar com os irmãos. Pode ficar aqui do lado, irmão. Vem pra cá, fica aqui. É uma grande alegria. O campo missionário tem sido um desafio. O campo missionário tem sido um desafio gigante, né? Por conta de tudo que vem acontecendo da pandemia. E é extraordinário ver o agir de Deus ali naquele lugar, daquela maneira. Agora a gente estava falando de hospital, né? Agora a gente vai para o cemitério. Então, então agora a gente vai para o fim da linha, digamos assim. Mas é importante a gente lembrar que ali pode ser o fim da linha para alguém que realmente foi sepultado, que perdeu a vida, mas às vezes pode ser o início de uma nova vida, de alguém que é levado ao evangelho, pensando, refletindo por causa daquela morte que teve daquele ente querido, daquele familiar. Então é muito importante a gente estar disposto a servir, a acolher a dor do outro. E tem tido situações muito interessantes que eu tenho vivido ali. Recentemente, para os irmãos entenderem, o Caju é um bairro, e esse bairro é muito grande, porque tem nesse bairro 4 cemitérios. E nesses 4 cemitérios são sepultados muitas pessoas. São sepultados, em média, mais ou menos 50 pessoas, a 60, nesses 4 cemitérios. Dentro desses 4 cemitérios, eu só tenho acesso a 3 deles, porque um é o cemitério israelita, não temos acesso a esse cemitério. Então, não tem como eu alcançar todas essas vidas, não tem como eu alcançar todas essas pessoas. Fica até um pouco de frustração da minha parte, porque o desejo é de falar de Cristo para todo mundo, porque é isso que o meu coração almeja, é isso que eu quero. Mas muitas das vezes eu sou limitado pela minha física mesmo, pela minha saúde física, que não vai me permitir ir de um cemitério para o outro numa velocidade gigante, porque às vezes precisa. Então, é muito desgastante fisicamente. E posso dizer para os irmãos que vale muito a pena estar ali. A gente escuta coisas maravilhosas de pessoas que falam. Um testemunho que me veio à mente agora foi uma vez, porque o que acontece? Geralmente, quando a gente está em cemitérios onde as pessoas elas são mais abastadas, ou têm mais recursos, elas sempre gostam de demonstrar que tem esses recursos, e eles querem te dar alguma espécie de compensação. E graças a Deus eu nunca peguei nenhum tipo de nada dali do Caju. Eu tenho muito orgulho de falar que tudo que eu faço ali é realmente de graça eu ganhei, de graça eu dou. Eu nunca peguei um centavo. Então, eu fico muito feliz. E nesse dia, eu fiz uma cerimônia e no final da cerimônia, o rapaz, ele chegou para mim e falou, poxa, cara, deixa eu te ajudar, fala um valor aí para me te dar. Eu gostei muito daquilo que você falou, de tudo aquilo que mexeu muito comigo, eu queria te ajudar de alguma forma. Aí eu falei, poxa, meu amigo, não precisa não, cara, é um presente que eu te dou, que bom que você gostou, sinta-se abraçado por tudo que eu falei e que você se sinta consolado por Deus, que Deus console seu coração. E aí ele olhou para mim, né, e falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele falou, muito obrigado, esse seu gesto só mostra que tudo aquilo que você falou realmente é de coração. E realmente é de coração.
a gente ali naquele lugar, vivendo aquele dia a dia, a gente presencia coisas que a gente nem imagina. Por exemplo, essa semana aconteceu uma coisa que eu não sabia que tinha no Caju, que é sepultamento coletivo. Teve um enterro de aproximadamente 25 recém-nascidos de uma vez. E eu nunca tinha visto isso, eu não sabia, porque o que acontece, o rapaz estava me explicando, são fetos, são recém-nascidos, são crianças que os pais, eles simplesmente, por falta de recurso, por não querer ver, ou por algum motivo, eles simplesmente deixam aquelas crianças nos hospitais. E aí chega um determinado período do mês, eles pegam esses corpos e eles fazem um sepultamento coletivo daqueles corpos, sem ninguém, sem família, sem nada. E eu vi que isso mexeu muito comigo, e principalmente nessa questão de paternidade, ser pai, tudo que envolve bebê é uma coisa que te deixa muito mais sensível. E eu digo para os irmãos que é verdade, porque fazer hoje cerimônias e ajudar pessoas que perderam crianças e bebês tem sido um desafio pessoal para mim, tem sido realmente, tem mexido muito comigo, coisa que eu antes que não mexia. Então, é um grande presente poder não só ser ajudado, ser amparado pela Associação Centro, como ter a oportunidade de falar dessas vivências ali no campo, de poder demonstrar o carinho que toda a sua rede centro, que toda a convenção, ela transfere para mim, com essas atitudes simples de mostrar de fato que a missão ela está sendo cumprida, pessoas têm ouvido o evangelho, as pessoas têm tido a semente plantada em seus corações. O que mais eu sonho e que mais eu espero é que eu não sei quais frutos dessas minhas pregações eu ainda vou ter, que um dia vou ver. Eu imagino que eu nunca vou ver, eu nunca vou chegar e vou presenciar esses frutos aqui. Mas eu imagino que quando eu chegar lá naquele grande dia e poder ver aquelas pessoas que a semente foi plantada através desse esforço que eu fiz, vai ser muito importante. Vai ser muito importante porque eu vejo quanto é relevante o trabalho, quanto é impactante, e todos ali, tanto a administração quanto os funcionários, eles veem esse trabalho. E é muito sem palavras. Eu quero realmente falar para os irmãos que tem sido desafiador. Eu tenho feito muitas cerimônias e tenho feito em média 7, 9 cerimônias por dia que eu estou ali no Caju. Eu estou ali no Caju em média 3 dias por semana. Não faço mais porque não consigo fisicamente, porque eu sou me limitado pela máscara. A máscara abafa minha voz. E o que acontece? Não tem como eu falar muito alto. 8 minutos. Cerimônias ali que tem 70 pessoas na sala, muitas das vezes. Isso em pandemia. Isso eu falo um período de pandemia. Então, tem que falar muito alto. E chega um determinado tempo que eu não tenho mais voz. Então, é muito gratificante poder estar com os irmãos. E eu queria também convidar minha esposa também a falar um pouquinho. Fala o quê? Fala o que você tem experimentado, tem vivido desses dias. Qual é você? Então, um minutinho. Eu só tenho, assim, a agradecer mesmo a Deus, porque todas as vezes que a gente tentou sair desse caminho, né, sair do caminho da capelania, não, Vi, você tem que arrumar um emprego de carteira assinada, Deus falou o contrário para a gente e Ele tem nos sustentado assim de maneira sobrenatural. Eu falo para as minhas irmãs, né, para a minha família, que a gente tem vivido de milagres, porque não tem outra explicação, é um milagre a cada dia. Amém. Amém. Então, eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigado. Amém.
Deus continue abençoando todos nós. Uma grande alegria estar hoje aqui com os irmãos. Esses testemunhos todos, eles nos alertam para uma via de mão dupla, né? A gente acha que só a gente está passando no vale da sombra da morte, né? Mas quando a gente começa a ver e ouvir os testemunhos, a gente vê as bênçãos chegando a partir de trabalho árduo. Não há trabalho fácil na vida missionária. Deus lhe chamou para trabalhar forte, para trabalhar firme, e não tem descanso. É assim que acontece nesse projeto missionário de Deus nas nossas vidas. Eu falo para todos que estão ouvindo como é difícil, né? Então, a gente, vendo essa via de mão dupla hoje, a gente fica muito feliz de poder, mesmo que seja online, a gente poder ver a cara de cada um de vocês, ouvir os testemunhos e saber como tem sido duro esse trabalho. Não é fácil. É que Deus vai continuar abençoando a gente. Eu preciso, ainda nesse momento, nós vamos orar. O pastor Newton, ele vai precisar sair, eu não sei se ele já saiu, mas ele vai precisar se retirar, pede que eu faça a justificação, ele tem uma outra reunião, e nós compreendemos perfeitamente tudo isso. Eu peço oração pela vida da minha sogra. A minha esposa, nesse momento, está no hospital com ela, está com bastante febre, ela teve uma queda, machucou a parte lateral direita do corpo, e a gente está muito preocupado com ela, está sentindo muitas dores, ela já tem 75 anos de idade, então requer todo o cuidado natural pela idade e pela problemática também da queda, né? Então, a minha esposa, nesse momento, está com ela lá no hospital, que nós possamos estar orando também por isso. Então, nós estamos dividindo em 2 blocos agora, né? A gente falou de capelania hospitalar e nós falamos de capelania enlutados. Eu não conheço todos os rostos, mas eu acho que estou vendo aqui um missionário que também é de capelania enlutada. Confirma para mim, por favor. Falou Vinícius, o irmão aqui, esqueci o nome, me perdoe. Nelson. Pastor Nelson. Isso, irmão Nelson. Desculpa, meu irmão, eu preciso ser franco, dizer que esqueci do que dizer, olha, aquele irmãozinho que está ali, não. E eu sei que o irmão é um voluntário de longas datas na capelania de enlutados. Pastor Cláudio, eu estou aqui quebrando o protocolo para deixar o irmão Nelson também falar, e depois a gente ora, tanto pelos enfermos, pela vida do pastor Newton e pela vida dos missionários que estão na capelania de enlutados. O irmão pode nos falar um pouquinho? Boa noite, pessoal. É um prazer, muito obrigado, tá, pastor, por essa oportunidade. A gente não pode chegar aqui e falar que não está preparado, estamos sempre preparados, né, para falar das coisas grandes que Deus tem feito. Mas eu quero dizer que agora eu já estou fora da instituição carioca, Convenção Batista Carioca, mas ainda exercendo, né, o ministério. Eu estou ainda trabalhando com enlutados, tá? Mas com tempo reduzido, 2 vezes por semana. Estou atendendo também agora, Deus direcionou para trabalhar com os dependentes químicos, né? E já me deu o privilégio de levar 2, um para Cristolândia e outro para um abrigo da Assembleia de Deus. Esse da Assembleia de Deus, graças a Deus, já está com a família, ele estava com a família completamente destruída, né? O lar estava completamente destruído e já colocamos ele no abrigo, já está agora bem com a família. E esse da Cristolândia, ele ainda está em fase, aquela fase de triagem, né? Está aqui na Madureira, ainda está procurando, porque fez 8, 9 dias. Então, provavelmente, ele deve já está preparado para ir para uma unidade. Agora, aguardamos qual? Estamos aguardando a resposta do pastor Rafael ou do Tiago, né, para ver, Diego, acho que é Diego, para ver para onde é que ele vai. Mas tem sido bênção. Temos procurado fazer aquilo que agrada ao Senhor. E gostaria de contar com as orações.
Tá bom? Eu agradeço até a Deus pelo privilégio de ter me dado a oportunidade de implantar o ministério com os enlutados. E hoje eu vejo o Vinícius falando, uma pessoa que Deus tem usado, está crescendo cada vez mais, e é isso aí. Né? O ministério é esse, é crescer, desenvolver cada vez mais. Tá bom? Estamos orando por vocês e ore por nós também. Oramos pela Carioca, né? Pastor Newton, como sempre, esse homem que está em todos os lugares, Deus continue cada vez mais revigorando a sua força. Tá? Obrigado, pastor. Irmãos, quando nós nos deparamos com testemunhos como esse, isso enche o nosso coração de muita alegria. E nós temos na Associação Centro o desafio do cemitério do Catumbi. E eu peço que os irmãos também orem por esse desafio. Pastor Daniel, cadê você? Estou aqui. Pastor Cláudio, vou aproveitar para registrar a presença do pastor Luiz Roberto, da Igreja Batista Memorial da Tijuca. Pastor, seja bem-vindo. Nós estamos no meio da nossa reunião com os nossos missionários, campanha de Missões Rios. A gente tem recebido aqui os testemunhos de bênção da vida desses missionários, né? Então, tem sido muito bom até agora essa reunião. Daqui a pouco nós vamos ouvir mais dois irmãos falando também de projeto missionário, e a nossa irmã Carol, que vai falar pela União Feminina Missionária, né, do nosso campo carioca. Então, seja bem-vindo, pastor Luiz Roberto, em nome de Jesus. Pastor Cláudio, eu vou pedir ao pastor Miguel Companiche que faça a oração pelos nossos irmãos da Capelania de Enlutados. Deus bondoso, Senhor querido, conforme diz a tua palavra, Pai, aquele que está morto, ouvindo a palavra, viverá. Isso é real, Senhor, é verdadeiro, porque o Senhor levanta dos mortos, ó Deus, aqueles que estão abatidos, que estão mortos espiritualmente. E quanta oportunidade, Senhor, de pessoas, ó Pai, ouvirem a tua palavra e serem resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E obrigado, Pai, por essas vidas que se colocam à disposição do Senhor, esses lugares aonde permanece a dor, o desespero, a saudade, a angústia, a solidão. E o Senhor levanta homens e mulheres, ó Pai, para esta área, para ministrar segundo a tua palavra, Senhor. Aí está a vida, Senhor, do Vinícius, do Felipe, Pai, da Maris, do Igor, Senhor, todos que estão envolvidos nessa missão aos enlutados. Então, Pai, guarda-os em teu nome, sustenta em teu nome, traga a alegria do Senhor em teu nome, fortaleça a mente e o coração, o emocional e o espiritual. Eles dependam de ti, porque o Senhor é o nosso único Deus. E um dia, Pai, um dia estaremos com o Senhor. Queremos o Deus de coração mesmo, que vidas sejam alcançadas, que estejam com o Senhor. E eu te louvo, Pai, de coração, porque a Rede Centro, o Senhor, está abraçando o ministério, Senhor Deus, da obra de missões, porque a Rede Centro é uma rede missionária, é um povo missionário, que tem um olhar missionário, que tem o reino do Senhor no coração. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Deus, a cada um e glorifica o teu nome, que todas as coisas sejam para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmã Ilazi Delfonso, seja bem-vinda em nossa reunião. É a nossa coordenadora das mulheres da Associação Centro. Nós vamos ouvir o pastor Luciano Araújo, ele vai falar um pouco para a gente, né? Apresentar um pouco do seu projeto. Pastor Luciano, seja bem-vindo. O irmão está com a palavra no momento. Boa noite, pastor Daniel, pastor Luiz Roberto, Carol, irmã Ilazi, pastor Cláudio, Vinícius, irmã Devani. Eu fico muito feliz, pastor Miguel também. Eu amo Missões Rio, porque assim, é algo que tem sido de muita importância para a nossa cidade. Eu acompanho o trabalho do pastor Miguel desde quando ele estava ali no hospital ali do Andaraí, né? Cantávamos muito no coral lá, todo final de ano. Então, para mim é uma honra ter
esse grupo de missionários aqui na minha tela aqui é algo extraordinário para a minha vida. Mas, bem, eu não quero me estender muito por aqui, porque eu sei que tem outras pessoas para falarem. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Luciano Araújo, eu estou pastoreando a Igreja Batista de Benfica, mas nós estamos também trabalhando com o Esperança Rio. O Esperança Rio é uma parceria, é um braço da Associação Evangelística Billy Graham. E falar um pouco sobre o Esperança Rio nos remete a falarmos de tempo e falarmos de estatística. Porque não sei quantos lembram aqui, eu sei que muitos missionários aqui são bem jovens, mas no ano de 1962 e 1979 aconteceu uma grande concentração evangelística na cidade de São Paulo. No Rio de Janeiro aconteceu em 1960 e 1974. 1974 foi algo muito interessante, porque foi no Maracanã. E a estatística diz que mais de 30 mil pessoas não conseguiram entrar no Maracanã para ver o Dr. Billy Graham. E foi um evangelismo em massa, onde várias pessoas aceitaram Jesus como o único e suficiente salvador de suas vidas. Em Recife, em 2001, para continuarmos só falando rapidamente sobre as estatísticas, tivemos ali uma grande concentração de 213 mil pessoas, mais de 7 mil pessoas se converteram a Jesus. Em 2008, nós tivemos o Minha Esperança Brasil, não sei quantos lembram aqui, onde o Dr. Billy Graham, na Rede Bandeirantes, nós tivemos aí o acompanhamento, onde nós trazíamos alguns amigos, para a nossa sala para assistir e compartilharmos da mensagem do Dr. Billy Graham. Em Belo Horizonte, em 2010, tivemos mais de 90 mil pessoas ali reunidas. Foram mais de 4 mil decisões. E aí surge o Esperança Rio lá no ano de 2015 em Fortaleza. 82 mil pessoas com mais de 4 mil decisões. Aonde eu quero chegar com isso, pastor Luciano? Eu quero chegar no Esperança Rio 2021, aonde em janeiro e abril nós estamos fazendo mobilização de igrejas. Eu não sei quantos pastores aqui já conseguiram cadastrar as suas igrejas no Esperança Rio. Por quê? Em maio desse ano nós tivemos aqui o grande lançamento do que nós estamos fazendo. Em junho, de junho até novembro, nós estamos fazendo um grande treinamento de vida e testemunho. Nós estamos indo em todas as igrejas que já foram cadastradas e nós estamos fazendo um treinamento de evangelização para todas as igrejas. E isso, qual é o custo, pastor Luciano? O custo é zero. A única que eu pede é para que o pastor e as suas igrejas estejam orando por esse grande evento que nós estamos aguardando, ansiosos, crendo através na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo que vai acontecer, e nós estamos aguardando muitas pessoas para que elas se convertam. Em setembro, o Esperança Rio está patrocinando a Mulheres da Esperança. Nós estamos fazendo uma grande concentração evangelística para todas as mulheres do estado do Rio de Janeiro. E nós não estamos falando de algo denominacional, nós estamos falando de vidas e de pessoas que precisam tanto da misericórdia do Senhor. Também em setembro nós teremos a Geração Esperança. O que é a Geração Esperança, pastor? A Geração Esperança é um trabalho que nós vamos estar fazendo com toda a juventude. Também, outubro, dia 12 de outubro, ainda não foi determinado o local exato, mas nós vamos ter ali o Fast Kids. O que é o Fast Kids? É um trabalho voltado para todas as crianças do estado do Rio de Janeiro. Nós queremos levar o máximo de criança para este evento, para que essas crianças também sejam alcançadas para a glória do nosso Deus. Em novembro desse ano, nós estaremos fazendo o grande impacto da cidade. O que é o impacto da cidade? Todas as igrejas que estão envolvidas, essas igrejas estarão fazendo o quê? Estarão fazendo peça teatral no sinal, nós estaremos levantando cartazes, nós vamos ver aí outdoor, panfletagem. O Rio de Janeiro já vai estar sendo tomado por essa grande concentração evangelística que nós estamos aguardando para os dias 11 e 12 de dezembro na praia de Copacabana. E o que nós estamos aguardando é algo extraordinário, irmãos.
nós queremos que todas as igrejas que ainda não se cadastraram no Esperança Rio, que ela possa se cadastrar e que a gente possa fazer esse treinamento de vídeo e testemunho e que nós possamos, então, estar levando nos dias 11 e 12 de dezembro, pelo menos, o nosso pensamento é estar com 1 milhão de pessoas na praia de Copacabana fazendo uma grande concentração evangelística. Pastor, 1 milhão de pessoas, sim. Nós queremos 500 mil crentes e 500 mil pessoas não crentes, porque a nossa expectativa é de ter pelo menos 500 mil pessoas que não conhecem a Jesus para que elas sejam evangelizadas. E aí é que vem o X da questão. Muitas pessoas estão dizendo assim, pastor, mas como é que isso vai acontecer se nós ainda estamos no meio de uma pandemia? 2 coisas nós temos aqui guardadas no nosso coração. Primeiro, para um grande evento, nós precisamos de quê? De montar um grande projeto. E esse projeto ele vem desde o período de janeiro. E nós estamos montando esse projeto. Ainda que o evento não aconteça, as igrejas que estão cadastradas, elas estão fazendo todo esse treinamento. Então, vamos pressupor que não aconteça nos dias 11 e 12 de dezembro, porque algo deu errado aí na questão de pandemia. Nós vamos ter todas as igrejas com um trabalho bem específico de evangelização que vai servir para a minha igreja, vai servir para a igreja do pastor Luiz Roberto, vai servir também para os missionários, uma forma exata e uma forma muito mais ampla de evangelização, tanto pessoal quanto coletiva. E no dia 11 e 12 de dezembro, nós temos ainda uma outra coisa que as pessoas às vezes pensam assim, pastor, mas ainda estamos no meio de uma pandemia. O que vai acontecer, irmãos? Nós estamos, assim, crendo num ato de fé de que até lá toda a população do estado do Rio de Janeiro vai estar vacinada. Nós vamos ter o aval da prefeitura, porque o nosso prefeito Eduardo Paes, ele já está dando uma sinalização, até mesmo porque ele quer que aconteça mesmo esse grande evento, porque nós sabemos que no dia 31 de dezembro ele está aguardando a queima de fogos. Então, ele aguarda que o nosso evento aconteça para que ele também possa fazer esse trabalho juntamente na praia de Copacabana no dia 31 de dezembro. Então, eu quero pedir a todas as igrejas que ainda... eu quero pedir a todas as igrejas ainda que não se cadastraram, né, que entrem no site esperancario.com, faça sua inscrição lá, peça urgentemente para fazer esse treinamento na sua igreja. Nós já estamos trabalhando com treinamento. O pastor tem pastoreado a igreja e tem corrido por várias igrejas aí fazendo esse treinamento e tem sido uma bênção. As igrejas que estão sendo treinadas, elas estão ligando pós-treinamento dizendo, pastor Luciano, que coisa extraordinária. A minha igreja já abraçou a causa e nós já estamos evangelizando com o material que nós estamos recebendo aqui na nossa igreja. Então, meu querido, fica esse apelo aí, que Deus abençoe a sua vida. Pastor Luiz Roberto, um prazer imenso revê-lo, irmão. A última vez que nós estivemos juntos foi no ano de 2017, se não me falha a memória, lá na convenção de Natal, né? E agora estou revendo o irmão aqui. Que prazer imenso revê-lo, irmão. E que Deus abençoe a todos os missionários e toda essa equipe no nome de Jesus. Obrigado, pastor Cláudio. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor Luciano. Pastor Cláudio. Amém. Ok. Posso lhe pedir para fazer a apresentação da Carol, para ela falar, e no final da fala dela nós oramos? Ok, pode sim. Pastor Luciano, depois, ainda antes de concluirmos, eu preciso saber a data das atividades do Esperança Rio no mês de setembro. Eu convidei a irmã Carol, eu chamo a Carol, é Ana Carolina, ou Ana e Caroline, né, para estar conosco representando a União Feminina Missionária Batista Carioca. E nós sabemos que precisamos resgatar a visão missionária da igreja local. A convenção existe para servir a igreja, a associação existe para servir a igreja, mas se a igreja perdeu a visão missionária
missionária, nós não temos como caminhar. No mês de julho, eu e minha esposa completamos 35 anos de membro de uma igreja batista. Nós fomos batizados, apesar de sermos carioca, nós fomos batizados num campo missionário, na cidade de Natal, num projeto da Junta de Missões Nacionais. Então, precisamos resgatar essa visão missionária. E eu convidei a irmã Carol para que ela pudesse, em nome da União Feminina Missionária, já tem a palavra missionária, que tem trabalhado com crianças, com adolescentes, com jovens e com mulheres, essa visão, que ela pudesse compartilhar um pouco da sua experiência sobre as organizações missionárias na vida da igreja local. Amém, pastor. Obrigada pelo convite de estar aqui. É sempre um prazer servir a Centro. Estou muito feliz com o convite, poder compartilhar aquilo que a União Feminina trabalha, a União Feminina acredita, e eu sou fruto desse investimento também, então para mim é um prazer muito grande falar sobre isso, sobre a importância das organizações missionárias na igreja local para despertar essa consciência missionária no elemento feminino desde a infância, né? E as nossas organizações missionárias na igreja local, elas realizam um trabalho que tem alguns pilares: o pilar da educação, o pilar da edificação, o pilar da conscientização e o pilar do despertamento. Educação, porque a gente trabalha com educação cristã missionária, né? A gente quer ali desenvolver a doutrina bíblica, a doutrina também da nossa denominação. Desde pequenininho a gente já recebe ali, né? Quem foi embaixador do rei, o mensageiro do rei, teve a oportunidade, a gente já aprende ali sobre o trabalho dos batistas no Brasil e no mundo, aprende a amar esse trabalho, aprende a divulgar esse trabalho. E então a gente cresce já sendo ensinado dentro da doutrina bíblica e dentro da doutrina que nós batistas acreditamos. Outro pilar é a edificação, né? Porque um dos propósitos das nossas organizações é desenvolver, é construir um caráter de Cristo, né, no elemento feminino, para que sejamos como Cristo é. Né? A partir do momento que o recebemos como nosso Senhor e Salvador, nós somos forjados a ser como Cristo for. E a parte que nos interessa hoje é a conscientização e despertamento. Né? Durante todo um trabalho realizado pela organização missionária na igreja local, há essa conscientização missionária e social. Né? Nós aprendemos sobre missões, nós amamos missões, nós entendemos a história dos missionários, aprendemos muitas coisas, literatura sobre os grandes missionários batistas no Brasil, né, que chegaram também até o Brasil, e também o trabalho de despertamento, que é despertar os vocacionados. Mediante o trabalho realizado na igreja local, nós vamos identificando os vocacionados, cada um dentro da sua área de atuação, seja para ser um missionário em tempo integral, seja para atuar em outras frentes, enfim. Não importa para onde Deus está chamando, é importante também a liderança local identificar e dar esse direcionamento ao vocacionado. E desse vocacionado que a gente enxerga dentro da igreja, saem também os missionários, né, que realizam trabalho em todos os campos. Então, através das nossas organizações missionárias, a gente quer dar apoio a esse trabalho local, como o pastor bem falou, né? A associação, a convenção, a união feminina, ela existe porque a igreja local existe. E o trabalho mais importante que é realizado é o trabalho da igreja local. É por causa da igreja local que nós nos movimentamos como organização. Então, a gente quer dar esse suporte para a igreja local, oferecendo uma proposta educacional para crianças e para um grupo feminino de todas as idades. E dentro dessa proposta educacional, nós temos aí o braço da conscientização missionária, de que é importante amar, contribuir, mas acho que o mais importante que essa conscientização promove é fazer com que a mulher entenda que ela não é simplesmente uma apoiadora de missões, ela faz parte desse movimento. Ela não espera que os missionários realizem, que ela de longe contribua, ore ou investe de alguma forma, mas que também ela faz parte desse movimento. Não é algo exclusivo daqueles que de forma integral ou parcial exercem o chamado missionário. Mas todos nós somos missionários, todos nós somos chamados para pregar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, a gente constrói essa consciência missionária desde pequenininho, né?
desde ali quando a gente usa a primeira organização, Amigos de Missões, a gente quer ensinar as crianças a serem amigas de missões, a orar pelos missionários, a interceder por eles, a conhecer crianças de outros povos, de outros lugares, né? Então, a gente já começa a ensinar ali, depois vem Mensageiras do Rei, ensinando muito, a gente já começa a fazer muitas leituras, né, de biografias missionárias, amamos, contribuímos para Missões Rio, Missões Nacionais, Missões Mundiais. E aí o trabalho continua, né, com Mulher Cristã em Missão. É um prazer muito grande para a União Feminina abraçar essa causa, nós que amamos missões, né, que amamos contribuir, amamos ofertar, amamos falar. Sempre em nossas programações a gente tenta trazer, né, os missionários para estar dando uma palavra. Nós também adotamos missionários. Então é algo que está assim, muito presente no nosso dia a dia, né, porque somos ensinados. E é importante esse resgate mesmo do ensino, da valorização na igreja local, porque é uma coisa que, como eu ouvi de Martin Luther King, né, aquela frase, né, se todos nós podemos aprender a odiar, também podemos aprender a amar. Então, nós estamos abertos para aprender. Então, precisamos daqueles que ensinam, né? Então, a gente tem que ser esse agente que ensina, esses agentes mobilizadores de missões, né? Fazendo essa ponte entre a igreja e a convenção, a igreja e Missões Rio. Então, nós, como União Feminina, a gente sempre resgata essa importância de amar e fazer missões, porque isso é o cumprimento do ID de Jesus. Então, a gente se movimenta também dessa forma, né? Como houve uma vez de um pastor, a igreja só tem 2 compromissos na sua agenda: para os de dentro edificar, para os de fora evangelizar. Fora, se a gente faz alguma coisa que foge disso, a gente está perdendo tempo, né? Então, a gente sempre ajuda as mulheres a focarem nisso. Edificação para aquelas que já estão com a gente, evangelização para aquelas que vão chegar. Então, essa é a importância das organizações missionárias dentro da igreja. Trazer essa consciência desde pequenininho, desde novinho, de que missões é algo do Senhor para as nossas vidas. É isso, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Carol, obrigada. É sempre bom ouvi-la. Você tem um jeitinho todo especial de falar, que agrada muito a todos. E que Deus continue te abençoando assim nesse trabalho junto das mulheres e que seja realizado, né? Tudo aquilo que as nossas mulheres, nossas irmãs, as nossas esposas, todas estão sonhando junto com o trabalho missionário das mulheres. Deus abençoe. Pastor Cláudio, se o senhor me der a liberdade, eu gostaria de pedir à irmã Ilazi, ela está presente. Está nos ouvindo, irmã Ilazi? Que a irmã possa, nesse momento, orar pela vida da Carol e também orar pela vida do pastor Luciano, né, que nos falou sobre o projeto Billy Graham, né? Então, a irmã Ilazi está nos ouvindo? Pastor Daniel, e Sim. Antes de orar, a irmã Ilazi também, ela é membro da diretoria da Convenção Batista Carioca. Então, além da responsabilidade que ela tem como associação, ela também tem uma grande responsabilidade como parte da diretoria da nossa convenção. Então, ela pode também, não só antes de orar, dar uma palavra aos irmãos, ela pode ficar à vontade. Eu sei que já extrapolamos em 4 minutos o nosso horário, mas eu acredito que ninguém vai ficar tão, vamos dizer assim, tão burocrático em cima disso. Então, vamos ouvir a irmã Ilazi. Amém. Ilazi, a irmã precisa desbloquear o microfone da irmã. Embaixo aqui, ó, na parte de baixo do teu celular. Você dá um cliquezinho ali que ele vai desabilitar ali, habilitar o seu microfone. Ok, a irmã pode falar agora. Ah, sim.
Eu sou alérgica à tecnologia, mas consegui. Mas eu quero agradecer a oportunidade de poder dizer alguma coisa como membro da diretoria da Convenção Batista Carioca. E nós temos um prazer muito grande de trabalhar com a Associação Centro. Sempre foi uma associação que deu muito apoio, dá muito apoio à convenção. E a nossa alegria agora de ouvir Carol falando sobre o nosso trabalho de união feminina. Para quem convive com o trabalho de união feminina há mais de 60 anos, dá uma alegria muito grande a gente ver que cada dia que passa, a coisa está melhorando. E esse grupo grande de mulheres jovens estão se dispondo a fazer a obra, orientadas por uma jovem, que é Carol. Nós agradecemos a Deus o privilégio de poder preparar as nossas crianças, as nossas mensageiras do Rei, e para seguir o trabalho, para continuar a obra que nós, como idosas, já começamos. E agradecer a Deus a oportunidade agora dessa programação que nós teremos em dezembro, setembro, né, do Rio. Eu acho que Deus está abrindo uma porta muito grande para nós. Oportunidade que nós não tínhamos há algum tempo. As nossas concentrações grandes deixaram de existir. Mas hoje, graças a Deus, nós estamos voltando à realidade, enquanto nós estamos nos preparando para levar a mensagem do Senhor àqueles que não conhecem. Muito obrigado, pastor Cláudio, pastor Daniel. Eu custei muito a entrar, viu, pastor Daniel? Cheguei atrasada porque é uma dificuldade muito grande. Eu não tenho ninguém em casa para ajudar, então é só oração e jejum, consegui entrar. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Vamos orar. Deus, nosso Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos separado para a sua obra. Muito obrigado por este grupo de missionários da Convenção Batista Carioca, pelo trabalho que eles vêm realizando. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Nilton, seu homem consagrado ao teu trabalho. Te agradecemos pelo nosso presidente, pastor Cláudio, como tem este homem lutado para continuar o nosso trabalho. Te agradecemos a vida de Daniel, porque o pastor Daniel tem sido um baluarte na Associação Centro. E te pedimos, ó Deus, que tu continues a nos abençoar. Conserva-nos cada dia à disposição de fazer a tua obra. Não permita, Deus, que essa pandemia venha trazer desânimo aos nossos corações, mas que nós sintamos muito mais a responsabilidade de falar, de levar, de pregar, de orientar, de sustentar o trabalho missionário. Muito obrigada pela oportunidade desta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Bem, irmãos... Eu peço um pouco... Pode falar, pastor Cláudio. Pode falar. Ok. O pastor Luiz Roberto pediu a palavra, e eu não poderia deixar de facultar a palavra a ele, né? E por que eu não poderia? Porque qualquer pessoa que pedir a palavra, eu não vou deixar de facultar nessa noite, tá bom? Ele pediu 2 minutinhos, mas eu sei que ele pode ficar à vontade também. Eu tenho certeza que ele não vai extrapolar a paciência dos irmãos. Então, se ele quiser, ele fique muito à vontade. É uma pessoa muito querida nossa, né? Então, pastor Luiz Roberto, por favor. Boa noite, irmãos. Graça, misericórdia e paz. Que bom poder estar aqui participando. Desculpe o atraso. Foi mais ou menos a mesma coisa de Ilazi, né? Nós, decanos, né, já estamos numa idade em que temos dificuldades aqui com o nosso sistema de comunicação. Mas que bom ver os colegas, ver o pastor Cláudio, que uma vez me socorreu no desespero com uma cólica renal terrível, e Deus o mandou como um anjo para me socorrer no meio da rua. Aos demais irmãos, a ouvir novamente a Carol Martins, esteve falando sábado na nossa live da Mulher Cristã em Missão, da Memorial, e aos demais irmãos queridos. Estou vendo aqui a Nalva, membro da nossa Memorial, nossa missionária, aqui a Leda também no Invisível, os demais que estão invisíveis.
Irmãos, é rapidinho mesmo. Primeiro, a Memorial está completando 53 anos. E eu quero louvar ao Senhor por esta data. Comemorou também 89 anos o pastor Jerry Key, nosso pastor emérito, que Deus possa continuar abençoando. E amanhã, às 20 horas, vamos cantar parabéns pelo Zoom. Então, se você quiser participar conosco, é rapidinho, é entrar, cantar parabéns, cada um vai estar com um bolinho na mão, e a gente apaga a velhinha dos 53 anos, e assim vamos celebrar ainda esse aniversário, completando um ano, quase o ano todo, né, deste período ministerial em pandemia. Eu quero pedir oração pelo pastor Nicolas. Nós estamos também, viu, Luciano, nós já estamos inscritos, já estamos preparados para o treinamento. 3 irmãos fizeram um treinamento de liderança, pastor Nicolas, a irmã Leda, eu acho que a irmã Leda está por aqui, a Leda Vieira e Vitor, e eles estão também preparados para dar o curso em outras igrejas. Nós só não realizamos agora porque precisamos cancelar, porque pastor Nicolas está com Covid. Então, vamos orar por ele. Ele está com sintomas brandos, se tratando em casa. E o nosso missionário urbano, pastor Neto, que trabalha na Jocum Borel, é o nosso missionário da igreja, nos ajudando a trabalhar com as comunidades da Tijuca. Ele também está com Covid. Abusou o ano todo no seu trabalho nas comunidades e agora, no finalzinho, pega Covid. Então, vamos orar por esses 2 pastores nossos tão queridos que trabalham na obra. E convidar os irmãos, nós estamos com um projeto de implantação de uma igreja numa comunidade muito difícil em Niterói, no Fonseca. Fica atrás da Igreja Batista do Fonseca, na comunidade Santo Cristo. Se um dia os irmãos quiserem conhecer, pode ligar para a Memorial, a gente marca uma hora para visitar esse espaço que estamos trabalhando ali em Santo Cristo. Dentro da esperança da irmã Carol, quando você estava falando, eu lembrei, às vezes estamos tão preocupados com tantas agitações em nosso mundo agora pós-cristão, não é? Pagão. Um dos momentos de alegria que eu tenho na Memorial é que, ao chegarmos, nós estabelecemos os nossos padrões, os nossos valores. É a única organização que nós temos para trabalhar com meninos e meninas, embaixadores do rei e mensageiras do rei. É a nossa maneira de trabalhar, quietinho, mas vamos fortalecendo valores. Então, a recuperação de tempo na igreja, as mensageiras do rei e os embaixadores do rei é uma forma de trabalharmos com o nosso gênero. E isso é uma bênção. Dentro de toda a nossa estrutura, são as únicas organizações bem fechadas nesta área, né? Para homens, para meninos e meninas. Eu quero louvar ao Senhor neste momento, agradecendo. Quando você falou do pastor Jeremias, lá de Belo Horizonte, esta frase me ajudou muito em decisões e em palavras que eu tenho que tomar esta semana, de que nós temos 2 focos, aliás, um foco, né? Para os de dentro, edificar, e para os de fora, evangelizar. Eu acho que isto são pontos fundamentais desta noite para estarmos juntos dentro dos desafios que estamos assumindo. Louvado seja o Senhor. 2 minutos. Batista. Obrigado, irmãos. Obrigado, pastor Luiz Roberto. É sempre uma alegria muito grande, né, podermos estar juntos e falando de algo tão nobre que é missões. Missões que nasceu no coração de Deus e que deve encher o nosso coração. A Convenção Batista Carioca, para esse período que estamos vivenciando, escolheu um tema extremamente importante para a sua missão, aviva-nos. E então, que não só estejamos orando por um avivamento no meio da igreja local, mas que sejamos instrumentos de avivamento, porque muitas vezes apontamos para os outros, mas o avivamento precisa começar primeiro na minha vida, para que a partir desse avivar da minha vida, eu esteja contaminando outros, eu esteja avivando também a vida dos outros. E eu quero, antes de passar a palavra ao pastor Daniel para finalizar, informar aos irmãos que em setembro, com um grande número já de pessoas vacinadas, nós retornaremos ao encontro presencial, né? E então teremos o encontro do conselho às 18 horas e logo depois do encontro do conselho
teremos um culto. Em setembro é mês de missões, continuamos com a visão missionária e estaremos trabalhando já o tema Divisa de Missões Nacionais, mas nesse momento continuamos com Missões Rio, porque Missões Rio não para quando a gente entra nas campanhas das outras missões. Afinal de contas, Missões Rio é a nossa Jerusalém. E o Senhor mandou que fizéssemos missões em Jerusalém e também na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E avivados no poder do Espírito, nós poderemos fazer isso. Então, eu espero poder contar com as orações dos irmãos, eu espero poder também contar com a participação dos irmãos naquilo que é o sonho de Deus para a cidade do Rio de Janeiro. E nós estamos tendo a oportunidade de, nesse tempo, podermos fazer parte disso. Então, vamos nos juntar ao Senhor. Vamos não só declarar como um grito de guerra, para a tua missão, aviva-nos, mas que nós possamos fazer com que as palavras do Evangelho apresentadas a nós sejam realidade também na vida das pessoas que estão ao nosso alcance. E não se esqueçam, estamos e fomos chamados, não é para fazer o chão tremer, mas é para ver o agir de Deus tremendo o chão, tremendo as fortalezas, tremendo os corações que muitas vezes estão endurecidos para com a mensagem do Senhor. Então, agradeço muito a participação de todos que ficaram conosco até esse momento, agradeço as palavras que aqui foram ditas, agradeço as orações dos irmãos e que os irmãos se juntem a nós. Ouço o som de um povo que vive o amor. Povo comprado e remido pelo Salvador. Povo que leva consigo as marcas da cruz, que anuncia as grandezas do amor de Jesus. Tua palavra com poder anuncia e a tantos perdidos resgatar. Um novo tempo chegou, vamos compartilhar. Aviva, Senhor, o teu povo. Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração.
meu povo.